Olá, vocês... Peraí, deixa tu ser. Deixa. Obrigado. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o podcast de cinema mais automobilístico de toda a internet brasileira. Hoje nós vamos falar sobre o filme Peraí. Ad Astra. Vamos parar um pouquinho e vamos entender o que aconteceu aqui. Eu tô fazendo filme sério. São os carros na Lua, é isso? Sim, os carros da Chevrolet, modelo Astra na Lua. Filme... É um entendedor, né? Sim. Caralho, Thiago, tu foi longe agora. Hoje eu apelei. Filme do diretor James Gray, um diretor muito caro a nós. O último filme que ele fez foi o Z, A Cidade Perdida. Tem programa também. A gente fez ano passado, não foi? Foi. Fazer aqui uma brevíssima sinopse sobre o Ad Astra. Ele acompanha o personagem do Roy McBride, interpretado pelo Brad Pitt, num futuro não muito distante. Ele é um astronauta, já teve algumas missões no espaço, está trabalhando numa construção de uma antena gigantesca para procurar vida no espaço. E o governo entra em contato com ele. Primeiro está rolando essas explosões elétricas ao redor do mundo, e o governo identifica de onde vem esse pulso de descarga de matéria, antimatéria, que foi da missão... Como que é o nome do projeto? Lima. Do projeto Lima, que foi chefiado pelo pai do Roy McBride, o Clifford, interpretado pelo Tommy Lee Jones, que estava numa missão de ir para o limite do sistema solar para buscar sinais de vida extraterrestre. Mas essa missão, eles perderam o contato dela 16 anos atrás, 16 anos depois de que a missão foi lançada, e todo mundo foi dado como morto ou desaparecido. Mas o governo entra em contato com o personagem do Brad Pitt, fala que eles estão vivos em algum lugar na órbita de Netuno, e que é de lá que está vindo a origem disso que pode destruir o mundo com essas descargas elétricas espontâneas. Então a missão do Brad Pitt é ir até Marte para tentar entrar em contato com o pai dele e descobrir o que está acontecendo, né? Eles desconfiam que ele não tá morto. Sim. E o Brad Pitt, então, vai até a Lua num voo comercial, e de lá ele segue para Marte. Na Lua já rola um conflito, porque a Lua é meio que um faroeste de ficção científica. E de lá ele segue para Marte. Em Marte ele tenta entrar em contato com o pai dele, mas no meio da gravação de algumas mensagens que ele manda, ele se emociona, e logo depois disso ele é tirado da missão porque ele é considerado um risco. Mas ele tenta mesmo assim, ele fica sabendo de uma nave que vai até Netuno para justamente interceptar o pai dele, e ele invade essa nave, rola uma briga, acaba todo mundo menos ele morrendo, ele vai até Netuno sozinho. Lá ele encontra o pai, e descobre que a tripulação da nave dele entrou em um motim, todo mundo morreu, só sobrou o pai dele, e o negócio do combustível de antimatéria é meio que um acidente que está acontecendo. Ele tenta voltar com o pai para a Terra, e o pai acaba meio que se matando, né? Meio que... Ele não quer abandonar o barco. Botando os dois em risco. Não vê sentido na vida, mas voltando. Se jogando no espaço. O Brad Pitt acha um jeito de voltar para a nave que levou ele até lá, e explode com uma bomba nuclear o gerador de antimatéria que estava causando risco para o planeta Terra, e usando esse impulso para voltar para o planeta Terra, onde ele acaba chegando, eventualmente, não sabe quanto tempo depois, ele só tá com uma barba até não tão grande assim. Gillette no espaço. E ele se reconcilia com a esposa dele, que tem toda essa outra faceta que eu comentei ao longo do filme, que
acaba rolando vários flashbacks ou pequenos flashes dessa relação que ele tinha não só com a esposa dele, ou o par romântico dele, nem sei se fica claro se ele é casado, e com o passado do pai dele, que abandonou ele e a mãe dele quando ele era muito jovem para essa missão que ia durar a vida dele inteira. O filme, apesar de ser essa aventura espacial, por causa desses flashbacks, né, ele é muito sobre a relação do Roy com o mundo, assim, com as outras pessoas, e o quão ele é distante, frio ou profissional demais. Acho que a gente pode talvez até traçar um paralelo entre isso e a carreira, os assuntos que o James Gray gosta de tratar, né? E o que vocês têm a dizer a respeito disso? O que tu acha que tem de paralelo entre um personagem mais frio e o resto da carreira do James Gray? Porque eu não vejo os personagens principais dele tanto como isso, assim. Geralmente, até por serem interpretados pelo Joaquin Phoenix, eles são introspectivos, mas eles são sanguíneos ao mesmo tempo, assim. E esse eu acho que é o primeiro personagem mais frio que tem realmente como protagonista nos filmes do James Gray, assim. Sim. Eu não acho tanto que é pelo personagem, mas é pelo foco na relação entre os personagens. Sim. Muito mais do que na ação, ou no plot, ou numa intriga. Né? Eu acho que o que primeiro salta aos olhos é o James Gray fazendo um filme de ficção científica, né? São dois mundos colidindo, praticamente. O James Gray faz esses dramas familiares em Nova York, geralmente. Muito relação pais e filho, irmão. E aí ele joga isso pro espaço sideral, né? Assim, então, continua a coisa da relação familiar, mas tem todo um espaço que ele abre para desenvolvimento de mundo, para entra numa coisa meio cósmica, metafísica, sim, sei lá. Tem um discurso a respeito disso, mas assim, no sentido da vida, dos limites do humano e tal. Mas tem também uma exploração do James Gray no gênero. Eu acho isso mais interessante pra gente começar a conversar. Que é como que o James Gray vê o futuro, né? Mas acho que antes de entrar nisso, eu acho que o que aproxima esses dois mundos, assim, antes de ser esse salto do drama familiar e tal, da cidade para o espaço sideral, tem o último filme dele que a gente discutiu, que é o Z, que já é uma aventura. Já é uma aventura, já tem a coisa do pai e filho também, e tem esse personagem como poderia ser o pai dessa vez, que é o personagem obcecado por descobrir uma coisa e que acaba abandonando a família por isso também, né? Que tem essa busca maior. É como se tivesse mudado o ponto de vista, né? Antes era do pai e agora é do filho, né? Sim, e enfim, é um pouco mais, sei lá, pé no chão, pensando, né, que o espaço... Assim, é mais parecido com o mundo da cidade um pouco, apesar de não ter cidade no filme, né? Mas, enfim, é menos distante, assim, da nossa realidade, né, um pouco, porque ainda é um mundo conhecido. Mas também bota o desconhecido no jogo bem forte, até no final do Z, né? Mas acho que estaria uma ponte um pouco entre esse filme, assim, né? Acho que é interessante falar um pouco dele também antes de... Acho que nesse salto assim do espaço urbano para a selva e agora pro espaço sideral, assim, mas a coisa que se mantém, eu acho, é que tu abre o espaço e o desconhecido tem mais a ver com o espaço, só que se mantém esses dramas de intimidade, assim, né? Então, que estão nos filmes anteriores e tal. Por outro lado, eu acho que a coisa do desconhecido nos filmes urbanos e dramas familiares ou filmes policiais, o desconhecido estava mais nas relações mesmo, né? Assim, na coisa de uma intimidade que tem que se relacionar com o exterior e com o outro, com os assim. outros, Nesses filmes parece que ele abre o escopo da coisa, assim, né?
pensando espacialmente mesmo. Sim. Tanto, eu acho que realmente o Z e o Adjasta são extremamente próximos, assim. Um ano passado, um ano futuro, mas os dois estão tratando dessa busca pelo desconhecido, pelas possibilidades num lugar Sim. inóspito ou Mas hostil, eu acho que né? o investimento Mas- dramático entre pai e filho que tem nesse filme agora é mais próximo dos filmes anteriores Sim, dele do sim. que do Z. Concordo. O Z é um filme mais épico, digamos. Sim. É mais... É mais a aventura mesmo, É, né? aham. E aí tem o drama pai e filho ali mais no final, mas não é o centro do filme, né? Não. Mas parece que no final tem um grande peso a coisa de que, assim, a aventura instiga os personagens, né? Assim, a busca pela descoberta de alguma coisa até então desconhecida, mas o que acaba importando de fato é a relação entre eles, assim, né? A coisa de estar junto, assim, de... Mas isso eu acho que é um aspecto num arco maior que é esse... Não tanta coisa da aventura, mas do que eu faço a minha vida, assim, para onde que eu vou e como que eu preencho as coisas. O filho é mais um episódio nisso, assim, sabe? Não é o que define No Z. No Z. Sim, nesse, e eu acho que tem a ver com a coisa que o Thiago começou falando, assim, da frieza do personagem do Brad Pitt. E o fato de o fim da trajetória dele ser um retorno para a Terra para retomar uma relação com as pessoas, né? Ele tentar se abrir assim para a relação. E de fato parece que a relação entre pai e filho é determinante para a trajetória dele mesmo, Sim. assim, né? Parece que ele está em alguma medida perseguindo o pai, né? Ele Sim. não... Eu acho que é um trauma que ele tinha, né? O distanciamento do pai. O pai decidiu seguir a carreira de astronauta, se afastou da família e ele ficou com essa ausência do pai, assim, Sim. né? E ter que lidar com isso. O pai é um herói, o pai é uma coisa que a gente projeta como algo grandioso, mas ele tá longe de mim. E como é que eu lido com isso? Daí ele lida de um jeito de não ter relação com as pessoas, de manter uma frieza, assim, né? Sim. Que tem durante o filme inteiro, eu Sim. acho. É. É E engraçado. de um pouco perseguir esse ideal do heroísmo do pai, assim, né? É. Ser um cara super concentrado na profissão. Também, assim. Ele meio que ele repete o pai, nesse sentido de como que é o herói, então, né? O herói, ele não é só o cara que quer salvar o mundo. Pra Sim. ele fazer isso, ele tem que ser quase um anti-humano, às vezes, né? É. Assim, ser uma máquina, assim, de tipo... Mas isso é o E preâmbulo ele do filme. repete isso a partir do pai, que meio que cria a crise por causa disso, de não aceitar, né, o motim ali, a insatisfação por causa de uma coisa maior, né? E ao mesmo tempo ele só consegue salvar a humanidade porque ele repete isso, só que Sim. de outro jeito, né? Sim. Tipo, ele também consegue ser a máquina para chegar e fazer a missão do jeito certo. Mas, enfim, e ele precisa dessa frieza também que cria o problema para resolver o problema, né? Uhum. Tem um pouco isso, assim. Sim. Mas acho que vocês vão falar outra coisa. Eu acabei. Não, eu acho que o Thiago ia... Não. Vocês falaram algumas coisas, mas eu também fiquei pensando, e em vários lugares você vê que tem essa aproximação entre esse filme e Apocalipse Now, assim, tem uma trajetória bastante similar entre os dois filmes, já tem essa figura mítica que tá fazendo algo maluco lá, essa pessoa tentando alcançar ela pra resolver as coisas. Tá, isso o James Gray deve ter soltado em algum momento e aí a mídia inteira Sim, reproduz, sim, né? exatamente. Mas eu vejo outra aproximação que me interessa muito mais, que é tipo com filmes do Clint Eastwood. Porque eu vejo Space essa... Cowboys. Sim, E que é uma referência mesmo até pelas escolhas dos atores. Sim, né? o Tommy Lee Jones. E o Donald Sutherland Sutherland. também, sim. né? e não só por esse filme, mas os personagens principais do Clint, que são excelentes profissionais, prontos para resolverem os problemas, salvarem o mundo, mas tem problemas sérios no âmbito social, um a um, com a sua vida amorosa, sentimental, familiar. E esse filme, tipo, traz isso num escopo ainda maior, assim, parece a humanidade toda, isso aí. A humanidade toda tá olhando para as estrelas, procurando alguém diferente com quem se relacionar, mas a gente não consegue
lidar com os nossos problemas um com o outro aqui na Terra ainda, sabe? Sim, tem piratas na Lua. Na e tudo. Lua, sim. Toda uma... Nada... Tudo que a gente fez de brilhante e incrível de colonizar a Lua, que é aterrador, aquela colônia na Lua, porque parece um shopping. É muito doido, né? Porque são as mesmas doenças da Terra. E Também as coisas que tem em Marte, que são replicadas extremamente na Lua, sim. militarizadas e horríveis e inóspitas. Tipo, e a gente tem os mesmos problemas, as mesmas fatalidades acontecendo o tempo todo. Sim. Eu acho que uma coisa que dá pra... que eu vinha pensando num paralelo entre Amantes e esse filme, o fim do Amantes e o fim desse filme, eu acho que toca um pouco nisso, assim, na coisa de uma idealização, sei lá, de um mundo que o personagem cria para si mas, enfim, não consegue lidar com as coisas mais cotidianas, assim, né? E os dois finais são parecidos, assim, porque no Amantes também é quando a Gwyneth Paltrow deixa ele, que ele consegue... Achar uma saída pra vida dele. E nesse é quando... O pai decide largar. E lidar com o fato de que talvez não exista vida inteligente no universo, assim, que era aquilo que se buscava e pelo que o pai ficou obcecado, e aceitar que talvez sejamos só nós e a gente tem que lidar com isso, assim, né? E voltar para o que é possível viver. E até eu acho que só um detalhe, assim, que logo em seguida, quando o pai e ele lutam, né, no meio do vazio lá, no escuro, a coisa dele voltar, não sei se é a luz do sol, mas é alguma luz que a câmera segue até a nave, né? E é muito parecido com a coisa da luva voltando na maré, assim, pro Joaquin Phoenix no final também. É um sinal. Né? É um sinal alguma coisa que acontece que recoloca o personagem num outro caminho. É, assim. uma luz no fim do túnel, assim, né? Que surge. Não sei. Tá, mas eu vou voltar pra minha pergunta inicial, então, que isso. foi desviada. O que é o James Gray fazendo uma ficção científica pra vocês? Ele é esse cara que faz filmes em Nova York. Ok, fez filme na selva e tal, mas mais filmes em Nova York. E ele expande isso pra um gênero que ele nunca tinha feito. Quais que são as ideias que ele tem a respeito do gênero? O que ele faz? Eu, como fã de ficção científica da mais baixa à mais alta, assim, eu fiquei extremamente feliz, assim. Acho que ele usa bastante de referências, bastante de utilizar o que já foi feito cinematograficamente no espaço para recriar e fazer. Mas também tem coisas muito boas e originais e legais ali, sabe? É tipo, bem feito, é bonito, é extremamente bonito esse filme. Eu acho muito bem filmado e... ele só realmente quebra as expectativas do que é uma ficção científica, do que é uma aventura. Isso não é ruim, porque eu sei o que é o James Gray, eu ainda acho que tipo, fica no meio do caminho entre as duas coisas, né? Entre ser um bom filme de gênero e um bom filme, um drama do que ele normalmente James faz. Gray. Né? Mas eu não consigo dizer que foi um experimento ruim, assim. Eu tenho muito mais ressalvas ao Z em relação a isso. Ainda tentar fazer alguma coisa diferente, alguma coisa mais ousada. E pra mim não funcionou tanto. A Ad Astra funciona quase o tempo todo, assim. Mas acho que tem uma visão não tão positiva do futuro, assim. Isso me interessa, Sim. porque é muito tecnológico e bem desenvolvido, mas ao mesmo tempo os mesmos problemas continuam, né? E aí tem a Lua colonizada como um mercado novo, basicamente, onde as pessoas disputam coisas do jeito mais pirata ao jeito mais institucionalizado.
Tem Marte, que é uma coisa mais militarizada, né? Uma coisa mais institucionalizada. E A própria viagem comercial à Lua, sim. sabe? Que é uma coisa que a gente tá conversando que talvez aconteça daqui 5 anos, sabe? É de um... $120 por um cobertor. É, assim, é de uma proximidade... Pra quem já fez viagens internacionais, assim, é de uma proximidade bizarra, assim. Nossa, é tão incrível isso, mas é tão banal, é tão elitista, é tão desconfortável, é tão idiota, assim, é mesmo... E tem o lance dos testes psicológicos que ele faz, né? Isso é uma das coisas interessantes. Sim, eu acho. ele... Que é tipo, tu pode colocar num contexto mais militarizado, que é alguém que tem que fazer esses testes frequentemente, mas é num contexto já mais amplo de automatização das coisas, da psicologia ter virado uma coisa mecânica, né? Uma Sim, coisa que... Que reconhece, sei lá, pela voz, como é que tu tá Porque se é sentindo. interessante, né? Porque ele relata as coisas, enfim, primeiro tá tudo bem, ele dorme, não sei o que, fala da vida dele, tudo bem. Na segunda vez ele fala que ele não dorme, mas não sei o que, tudo bem. E em dado momento ele resolve mentir no teste, né? Ele fala que tá tudo bem, que ele dormiu e ele é reprovado, assim, né? Então, sei lá, acho interessante essa coisa desse controle também que eles propõem, assim, que é meio... Não tem um interesse exatamente do controle físico, como poderia ser, né? Tipo, é muito mais essa capacidade de saber que não vai ter nenhuma falha no controle da operação ali, porque é a cabeça que vai fazer essa falha, não é o corpo, né? Tipo, no geral eu consigo ver que ele é meio distópico no futuro dele, né? Assim, o futuro é desenvolvido, mas ao mesmo tempo problemático, assim, né? E eu acho que para uma ficção científica mesmo, não tanto para um filme mais que se passa na Terra, mas um filme que passa mais no espaço, isso é mais raro, assim, né? Geralmente tem tem o 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é uma crítica à tecnologia e tudo mais. Que é um que foi bem citado foi bem também citado, como na relação com esse filme, né? O Solaris Também. é parecido, assim, também, o mote, né? Da coisa do cientista, nesse caso o astronauta, que vai com o intuito de ver uma missão que pode estar indo mal, assim, né? Mas até o Solaris, assim, ele não tem um final feliz, mas você encontra um desconhecido, você encontra um outro, você encontra algo especial lá fora, né? Nesse não existe, só existe a gente fazendo merda no universo inteiro, sabe? Existe um vazio, né? Existe um Como tu vazio. lida com o vazio e com o que a gente é, basicamente é isso que o filme leva, né? Tem uma opacidade nas fotografias, né? Quando ele fala das fotografias do pai, assim, de perceber que não tinha nada atrás, assim. Que é só aquilo. Mas Mas assim, um outro aspecto que eu acho que é rico do encontro entre o gênero e o James Gray é ele como diretor, produtor de imagens, assim, né? É um filme extremamente rico visualmente, né? Sim. Acho que... A maior parte dos quadros você pode emoldurar de fato e fazer um quadro assim, é incrível. Tem o lance de ele usar o diretor de fotografia que foi do Interestelar que já tem uma tradição com filmes espaciais e tal, mas... Mas esse filme é 1000 vezes mais bonito que Interestelar. Interestelar me dava dor de cabeça, assim. Mas acho que assim, tem o lado mais contemplativo ali no espaço, tem o lado mais da ação, tem aquela perseguição na Lua, né? Assim, tem várias ideias desdobradas no espaço. Sim, tem o clima dos planetas, assim, né? Aí lá tava falando antes sobre o planeta final, né? Que é Netuno, que é um planeta relacionado a peixes, que tem a ver com uma coisa de sonho, assim, e como aquela cena inteira é uma espécie de sonho, né? Se tu pensar. Na real, se tu pensar, ele pode simplesmente não ter encontrado o pai, né? Mas é isso, o jeito como é filmado, a situação que acontece ali é meio que um sonho para resolver o problema dele com o pai, né? Também, assim, sei lá. E o tom azulado, assim, né? Toda a atmosfera da luz que ele cria ali.
E que tem a atmosfera da luz em Marte também, que é outro tom, aquela coisa nebulosa, terrosa, assim, meio, sei lá. E o que vocês acham do Brad Pitt no filme? Vocês gostam dele ou não? Cara, Eu gosto, acho. Assim. também. Eu acho que a luz explora ele muito bem também, além disso, assim. Mas o jeito que a luz filma os olhos dele, assim, explora um pouco. Mas assim, a fragilidade o Brad Pitt nunca foi dele, assim. um ator que explorou personagens mais intimistas. É sempre uma coisa meio caricata que ele desenvolve, assim, né? Tipo, pega os filmes do Tarantino, ele faz até uma coisa com maxilar, assim, que foge muito a uma normalidade, né? Sim. E aqui ele tá tendo que trabalhar no máximo com umas piscadas de olho, assim, né? Ele tem que lidar com uma coisa muito fora do registro dele e talvez fora do perfil dele, né? Ele é um cara mais galã. Ele é bem humorado mais... também, né? Ele tem um lado bem humorado Sim. nesses filmes todos também, né? E acho que aqui esse lado do bom humor não existe, mas existe a coisa de ser um personagem muito duro e que consegue ser explorado fragilmente depois de um tempo, assim, né? Acho interessante como ele usa o lado duro para também subverter isso com outras coisas, com a luz, como eu estava falando, mas com as coisas da narrativa mesmo, com a coisa do batimento cardíaco que eles comentam, né? Tipo, às vezes até o que a gente não vê, mas é dito pela imagem, funciona com ele, eu acho. Mas... eu acho que ele tem um trabalho bom, assim, ele é minimalista, ele não age muito, é realmente o rosto dele fazendo poucas coisas, às vezes visto de trás de um capacete que mal dá pra ver, mas ele consegue passar boas emoções. Você até poderia dizer que eles apelam um pouco pra narração em off, pra explicar o que tá acontecendo na cabeça dele, né? Mas é um filme de gente sozinho. Mas é um cara sozinho, sem ter, a maior parte do filme sem ter com quem interagir. Eu acho que ele é bom mesmo ali nesse filme. Pra mim vai bem também, assim, eu lembrei que era o Brad Pitt, eu acho num plano mais longo mesmo, que eu acho que é no fim da gravação dele mandando pro pai. E daí acho que a câmera fica um tempo, assim, Ele chora. E ali deu pra ver, assim, parece que ele tava esperando dar o corte do James Gray. O que tu acha, Luciano? Não sei. Eu tô mais acostumado com um ator como o Joaquin Phoenix nos filmes do James Gray, que consegue, sem expor muito, ter muita expressividade ao mesmo tempo, assim, né? Eu acho que o Brad Pitt não é tão bom quanto o Joaquin Phoenix nesse sentido. Sim, mas eu acho que o Joaquin Phoenix não ia ser tão adequado para esse papel. Talvez não, mas eu também não sei se o Brad Pitt muito... também é tão adequado. Né? Tudo bem, mas acho que o que o personagem faz não pode ser um cara tão explosivo quanto o Joaquin Phoenix, assim, né? A não ser que fosse ter um rumo diferente, de realmente ele pirar na viagem. Sim, mas talvez o Tim Roth fosse um cara mais interessante. Talvez. Até porque o Joaquin tava fazendo o Coringa, né? Tava meio ocupado. A gente falou sobre o filme, mas e sobre esse aspecto um pouco extra-filme que o dele tá fazendo uma superprodução com maior visibilidade agora? Porque os filmes dele sempre foram menores, assim, nunca tiveram tanto... Até o Z, que é um filme caro pra caralho, provavelmente não apareceu muito assim. Esse aí parece que... Eu acho que o que torna caro mais é o Brad Pitt, na verdade. Tem o valor de produção do Espaço Sideral, mas tem o Brad Pitt ali no centro, que ao contrário do Z, que não era um ator famoso, diminuía o filme, né? E aí agora os holofotes mais ou menos estão pra ele ali, né? Mas eu acho que ele não dialoga com um público maior, esse filme. Eu acho que não também. Pelo que eu andei vendo no filme ou antes, assim, a nota tá média. Tem muita gente que adora e fala, tipo, esse filme é o filme que fala da existência e das não sei o quê. Mas muita gente também que, tipo...
que sono, não sei o quê, que filme, pior filme que eu vi no ano, não sei o quê. Tipo, que é, obviamente, muito exagerado, né? Sim. Porque eu sei lá o que as pessoas assistem, mas tipo... Mas acho que tem uma expectativa também, quando você vê um cartaz com Brad Pitt e espaço. eu E até acho o trailer um pouco dá uma... Nossa, explosões. Eles mostram todas as explosões que tem no filme no trailer. E tinha as pessoas também que gostavam de Interestelar e Gravidade, sei lá. Porque teve uma leva recente de filmes do espaço, né? E as pessoas que gostavam desses filmes também meio populares, meio Filme de sério atores, no espaço. né? De autores, assim, mas que é muito diferente ainda, né? Nossa, e as cara. pessoas gostavam. Pra mim é assim, não tem nem comparação, né? De como o James Gray é melhor do que esses outros. Sim. Mas, enfim, algumas pessoas decepcionadas com tipo... Mas não, acho que são depois- pessoas que não conhecem o James Gray, que Claro, estão encarando claro, um filme é. como um filme de gênero e vendo o que acontece com elas ali, né? Sim. E é um filme que tem uma cadência mais lenta. É um filme que aposta numa relação entre pai e filho que não é das mais óbvias. Tem todo um sentimento contraditório acontecendo ali, de ter, ao mesmo tempo, um espelhamento, uma adoração, uma admiração pelo pai, mas ao mesmo tempo o pai se torna um traidor ou alguma coisa do Tem tipo. muito ressentimento. E aí, como é que tu mostra isso num filme, né? E é um personagem super introspectivo, é um personagem que fala pouco, e aí tem que ter muita narração em off pra sustentar a coisa. Não é o que um público geral mais ou menos está acostumado, né? Não. Sim, cara. Então, é Isso engraçado, foda. assim, porque fazer um filme de intimidade no espaço sideral, assim, né? Fica esse pêndulo, assim, é um filme de aventura ou é um drama íntimo, assim? Eu acho que muitos desses cineastas que a gente gosta, que vão pra essa aventura também de fazer um filme de aventura, um filme... Villeneuve. Outros também, né, que tipo, vão fazer esse filme maior, assim, conseguem esse status pra conseguir fazer um filme maior. Eles acabam caindo nesse buraco de, tipo, eles não agradam nem os fãs mais tradicionais deles, que nem os do gênero. Mas é que é bizarro, Talvez, assim, sei lá, a expectativa em relação a esse filme, sei lá, esperando que seja algo próximo de Interestelar é uma coisa só... Sei lá, Interestelar, a impressão que eu tenho é que a galera gosta porque tem as explicações de física quântica, assim. Sim, o filme tipo, todo amarradinho. Outros comentários que tinha era tipo, tem muitos furos, né? Tipo, Tá, mas não é só isso. Eu acho que o Interestelar tem uma dose de introspectividade também, como esse filme tem. também. Tem toda uma relação familiar ali que se desenvolve, que é esse mesmo esquema do filme do James Gray entre o super íntimo ao extra espacial, assim, né? Que é uma coisa comum no gênero espacial, assim. Existe uma emotividade quando tu trata do espaço também. Sim. Tem o contato também, que é assim. Toda a ideia do espaço ser um lugar vazio e você sozinho lá é tipo isolamento. Sim, gravidade, enfim. Tem... Tipo, Geralmente existe esse uma- casamento entre o intra e o extra, né? é uma metáfora óbvia no gênero. É isso, então? É isso, senhores. Essa foi a nossa discussão sobre Ad Astra, o filme mais recente do James Gray. Próximo programa a gente vai fazer o filme do Coringa. Thiago tá falando isso, não Tem sei o se vai Joaquin acontecer. Fênix. A gente Eu tava gosta do assistindo um Joaquin. podcast antigo hoje e a gente chegava um momento que alguém falava: cuidado com o que você fala, Thiago. Era o Infiltrado na Clã. Falava que a gente não gostava muito do Spike Lee, daí a gente falava: cuidado com o que você fala. Eu tenho que tomar mais cuidado mesmo. Mas obrigado por nos assistir, obrigado por nos ouvir. Redes sociais, legal. Converse com seus amigos sobre o nosso podcast. E nós nos vemos num próximo episódio do A Conversação.